Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 25, trecho 6. 4 de novembro de 1928. A verdade é luz que parte de Deus e se fixa na criatura. Bênção de Jesus. Minha pobre inteligência se sente como levada pela luz do Fiat divino. Mas esta luz não leva só calor e luz, mas sim é portadora de vida, a qual, concentrando-se na alma, forma nela sua vida de luz, de calor e do centro renasce a vida divina. Como é belo ver que a luz do eterno querer tem virtude de fazer renascer no coração da criatura a vida de seu Criador. E tantas vezes, por quantas vezes, esta divina vontade se abaixa para fazer conhecer à criatura outras manifestações que lhe pertencem. Então, o que Luiz está querendo falar, né? Que é até muito bom a gente ter esse entendimento também, né? Que a palavra, a verdade de Deus, né? Quando Jesus vem com uma luz, né? Vem com sua verdade, né? O Fiat divino vem a nos revelar algo, vem nos falar alguma verdade dele, né? Ela não só traz assim luz e calor, ela não só aquece, né, a nossa alma, o nosso coração, aquela verdade, né? Ela não só traz aquela luz, né? Não é só um conhecimento, né? Passa a conhecer aquela luz, né? Entender aquela luz, não é só isso. É muito mais, ela traz vida, né? Então, a verdade, né? A luz de Deus, que é a verdade, que é o conhecimento, ela não traz o conhecimento dele, né? Ela não só aquece o nosso coração, né? Ela não só nos dá aquele calor, né? Mas muito mais que isso, ela é vida. A palavra que se torna vida em nós, né? Aquela verdade, ela fica fixada na nossa alma e ela renasce, né? No centro, né? Da nossa alma, né? Com aquela verdade que Jesus revelou a nós, com aquele entendimento que a gente teve daquela luz, né? Não ficou só no entendimento, né? Ela se fixou como vida. Ela se tornou aquele centro e renasceu a vida divina em nós, que é o que Luísa fala, né? Ela se torna uma vida, ela renasce a vida divina em nós. Ela traz vida,
não traz só um conhecimento em si das verdades de Deus, não, porque Jesus, a palavra de Deus, ela é vida, né? A partir que Jesus revela uma verdade, né, que pronuncia seu fiat, a sua palavra, aquela palavra imediatamente, naquele ato que ele está nos comunicando, ele está ao mesmo instante se tornando vida em nós. Aquela verdade impregna na nossa alma. A gente toma posse como algo que é nosso, né? Então torna parte de nós, né? Então renasce em nós aquela palavra, aquele conhecimento, né? Renasce em nós, a gente passa a praticar aquele conhecimento que a gente teve, né? A partir daquele conhecimento, a gente vai fazer os nossos atos, né? No nosso cotidiano, na nossa vida, baseada naquela verdade que a gente conheceu, né? Aquela vida divina que está brotando, que está nascendo dentro de nós, né? Que renasceu dentro de nós e que vai crescendo com cada luz, com cada verdade que Jesus vem nos revelar, vem nos comunicar. Aquela vida divina vai crescendo, vai preenchendo toda a nossa alma até transbordar. Aquela vida divina, né? E transborda tanto de uma forma que a gente passa, que é assim para si, né? Não é para guardar para nós. Porque nós somos esse depósito, mas não para ficar guardado. Não é um depósito para ficar guardado em nós, mas para transbordar, né? Para passar o conhecimento, né? Para fazer renascer também essa vida divina no outro, nas outras almas, né? Então é muito lindo, né? Esse momento que Luísa está, né, meditando, e que é bom a gente parar para pensar e meditar bem nisso, né? Nessa verdade que a luz de Deus, as verdades é muito mais que conhecimento. Ela não é só conhecimento em si, a gente está só conhecendo, por conhecer, não, mas para viver, para tornar a vida em nós. Por isso que Jesus nos traz as verdades, né? Para que a gente seja santo, seja santo divino, que a gente se santifique, que a gente seja perfeito como o Pai é perfeito, na vontade divina, na perfeição divina, né? Vivendo das verdades que foi revelada, né? A partir daquele conhecimento a gente vai viver de acordo com a vontade de Deus, daquele conhecimento que foi revelado. Então isso é muito grande, é muito importante a gente parar para refletir nisso, né? E quanto isso é sério, né? Isso não é brincadeira, né? Não é só simplesmente por conhecer, não. Não é só um conhecimento assim por conhecer, não. Ela gera vida, né? É uma luz que gera vida. E não é só vida em nós, mas gera vida de modo universal. Gera vida para o próximo, gera vida para as outras almas, né? Porque um ato na divina vontade, né? Um ato feito, uma correspondência feita naquela luz que foi conhecida, ela gera, né? Ela tem, produz orvalhos benéficos, né? De modo universal, passado, presente e futuro, né? Nasce, né? Renasce vidas divinas em outras almas, né? Então isso é muito grande, muito importante a gente não guardar essas verdades, essa luz, esse calor e essa luz que chega até nós. A gente não pode guardar, né? Tem que se tornar vida em nós e transbordar essa vida para o outro, né? Enquanto minha mente se perdia nesta luz, meu doce Jesus, movendo-se nela, que parecia que estava como que abismado em dita luz, me disse: minha filha, por quantas verdades te manifestei sobre minha divina vontade, tantas luzes desprenderam-se do nosso seio divino e fixaram-se em ti, mas sem se separar do centro do teu Criador, porque a luz é inseparável de Deus. Comunica-se, fixa-se na criatura, mas nunca perde seu centro de onde saiu.
É muito interessante isso que Jesus está falando, porque até assim, vou dar um exemplo assim, que isso me fez também assim meditar, né? Me ajudar a meditar nesse trecho, né? Sobre isso que Jesus fala, né? Porque as verdades que é manifestada, que ele transmite para nós, né? Ela se desprende do seio divino, né? Então, ele derrama em nós essas verdades, mas não se perde. Quer dizer, não se desconecta de Deus, fica fixado em Deus, né? A verdade se fixa na criatura, mas sem sair do centro. Sem sair do centro, né? Não é que Deus vai perdendo. Cada vez que ele vai revelando a verdade, Deus vai perder, que vai sair do centro dele, vai sair dele, né? Se desprender dele aquela verdade, né? Não, é como se fosse bilocado, vamos dizer assim, né? Então, aquela verdade é bilocada, né? Ela se mantém nele, mas ele biloca aquela verdade e também fixa também aquela verdade na criatura, sem perder, sem perder aquela verdade, sem sair do centro. Porque a luz é, como ele diz, é inseparável de Deus. A luz é inseparável de Deus, né? Então, assim, eu estava assistindo esses dias um documentário que tem na Netflix, né? Vou dar um exemplo aqui que me fez, assim, entender um pouco mais sobre isso. E lá, tava falando, é um documentário sobre o universo, né? Coisas desconhecidas, sei o que, sobre o universo. Aí, o primeiro episódio fala sobre o Sol, né? A vida que ele gera através do Sol, né? Falando assim, né, que os benefícios que o Sol traz, a vida, né, que é gerada por meio do Sol, da luz que vem do Sol, da energia do Sol, né, que traz energia, né, para todos os seres vivos, traz energia para todas as criaturas, né, traz energia aos animais, né, aquela luz que sai do Sol, a distante da Terra daqui, ela vem, né, ela traz, né, toda aquela luz, todo aquele calor dela, ela alimenta, né, a Terra e todo o universo, né? Ele gira ali em torno do Sol, o universo, né? Ali os planetas. E para a Terra, né, ela tem aquela luz, aquele calor, ela traz, né, energia, né, para os animais, né? É ela que dá energia para os animais, né? Então, o documentário, o primeiro episódio, estava mostrando sobre isso, né? Que a energia que o sol traz, o alimento, né? Que a vida que o sol traz, né? Para os seres vivos, né? Para nós, para os animais, para as plantas. Então, ele traz energia. Então, assim, é esse exemplo que eu tô falando, que eu tô dizendo assim, que é porque me fez refletir muito sobre isso que Jesus está falando, que quando ele manifesta, né, sobre sua divina vontade, a luz desprende-se, né? Ele está falando do ser divino e fixa-se na criatura, mas ele não sai do centro, né? Ele se desprende, mas se mantém no centro aquela luz, não sai, não se perde de Deus aquela luz, não se desprende de uma forma assim, né? Que ele tira dele, bota na criatura e ele perde aquela verdade, entendeu? Não, se mantém no centro aquela verdade. Então, é esse exemplo do sol, né? Que eu fiquei meditando nisso, né? Quando eu estava assistindo. Porque o sol emite, né? Aquela luz, né? Que chega para a terra, que aquela luz alimenta as plantas, né? Aí mostrou lá o capim, um exemplo, né? Lá do capim, né? Quando aquela luz que chega lá dentro, lá mostrou dentro da folha do capim, eles têm uns receptorzinho, um receptor que ele recepta, ele colhe, vamos dizer assim, aquela energia que está vindo do sol. Então é muito interessante, né? E aqueles receptorzinhos vai dar energia, que vai produzir, que a gente conhece aquela fotossíntese, e a partir daquilo, né, aquele capinzinho, um capinzinhozinho no meio de toda a seca que tava mostrando, né, na África, né, e no meio de seca que tem aquela temporada, né, que é tudo verde, que tá vem chuva e tudo mais.
Então, estava mostrando, né, um capinzinho, né, aí mostrava o receptor na folha, que tem dentro da folha, que não é a olho nu, não é visível a olho nu, mas cada planta tem esses receptorzinhos para receber, que ativa, ele fica piscando assim, tava mostrando, ativando, sabe? Colhendo aquela energia, aquela luz, colhendo aquela luz do sol, e estava ativando esse receptorzinho que estava dando energia para aquela folha, para aquele capizinho, e estava fazendo, e dali tinha eu estava mostrando que dali começava a gerar fotossíntese, ele crescia, a fotossíntese, e multiplicava, e assim crescia, né, outros capins ao redor, e assim que acontece, né, essa questão do verde que tem lá na África naquela época, né? Aí as plantas crescem, fica tudo verdinho de novo. É justamente disso, né? A luz, né? Um dos principais fatores. Que a luz vem, né? Emite, a luz do sol vem, né? E as plantas recebem, né? Aquela energia que vai gerar todo aqueles processos dela de crescimento. Então, assim, o sol emite sua luz, desprende do sol aquela luz, né, alimentando as plantas, né, dando energia às plantas dos animais. Também os animais também têm uns que eu não lembro o nome lá, mas eles vão dizer assim, né, para que a gente entenda, porque eu esqueci o nome, é como se fosse uns receptorzinhos também dentro dos animais que recebem essa luz para que gera energia, que dá energia a eles, para que eles possam caçar, correr, fazer a sua caça, buscar seus alimentos. Eles precisam dessa luz que vem do sol. Então, você está entendendo? O sol emite a luz, se desprende daquela luz do sol, né? E fixa nas criaturas, né? Aquela luz fixa que gera energia para as criaturas, mas o sol não perde aquela luz. A luz se mantém lá no centro do sol. Então isso me fez muito parecido. Eu disse, olha Jesus, como é como a divina vontade. É como a forma como o Senhor manifesta as suas verdades. As suas verdades é essa luz que se desprende, né, do seu centro, do centro do Criador, né? Ela se desprende, mas ela continua no centro, porque ela é inseparável, não tem como separar, né? Então é assim que se manifesta, que o Senhor manifesta, né, as suas verdades. Então que emite a luz da sua verdade, a gente chega até nós, essa verdade, nos nossos receptores, vamos dizer assim, na nossa alma. Aqui na nossa inteligência tem os receptores na nossa memória, né? Aqui na nossa inteligência tem os receptores em nós também que ativa, recebe aquela luz que nos alimenta, que nos dá energia, né? É um alimento para nós também, que nos aquece, como Luísa está falando, que nos gera vida. Isso nos dá vida, essa luz de Deus é o que nos dá vida. Que é que Luísa estava meditando no início desse trecho, né? Então achei muito interessante. Eu disse, meu Deus, é assim mesmo também que o Senhor manifesta as suas verdades, né? Como é a sua luz, como é que chega até nós. É dessa forma também, né? E assim o Senhor nos dá energia, né? E através dessa luz nos alimenta, nos energiza, né? Alcança os receptores, né? Na nossa alma, na nossa memória, na nossa inteligência, na nossa vontade. E assim nos dá energia para corresponder. Nos dá energia que Ele torna vida em nós. E a nossa vida se torna vida. E a gente vai corresponder e fazer nossos atos do dia a dia através daquela luz, daquele conhecimento, daquela verdade. Vai fazer a divina vontade por meio daquele conhecimento. A gente corresponde. Então achei muito lindo, né? É muito lindo fazer isso. Nossa, eu achei muito legal. Então esse documentário, porque eu não tô lembrando assim agora. Sou muito ruim pra gravar nome de coisa assim. Mas é muito interessante esse documentário.
ele falando sobre o sol. Eu disse, meu Deus, eu fiquei só meditando na divina vontade. Quanta coisa interessante. Quanta coisa assim que dá para se entender sobre a divina vontade por meio se falando sobre o sol. Que coisa linda. Eu fiquei assim, nossa Jesus, que lindo. É assim também a vida na divina vontade, as suas luzes, né? O Senhor é a nossa, o Senhor nos alimenta, o Senhor é a nossa vida, né? O Senhor que nos dá fôlego, o Senhor é o nosso sol, que nos alimenta, que nos dá luz, né? Então eu achei isso muito lindo mesmo, muito interessante. Deixa eu continuar aqui. Como é belo ver a criatura fixada por todas estas luzes que tem virtude de fazer ressurgir na criatura aquele que a criou. E tantas vezes por quantas verdades lhe vêm manifestadas. E como que te manifestei sobre minha divina vontade, são verdades inumeráveis, tantas que você mesma não pode chegar a numerá-las todas. Tantas luzes, ou seja, tantos raios luminosos são fixados em você, que descende de Deus, mas sem separar-se de seu seio divino. Estas luzes formam o mais belo ornamento em você e o maior dom que você poderia receber de Deus, porque estando estas verdades fixas em ti, te dão direito sobre as propriedades divinas, e tantos direitos por quantas verdades se manifestou. Então, como as verdades de Deus ficam manifestadas, fixadas em nós, né? Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente entende o que Jesus, né, está transmitida através daquela luz, quando a gente compreende, ela se fixa em nós, se torna vida. Então, ela é como a gente se torna proprietária, né? A gente toma posse daquilo como se fosse nosso, né? Então, assim, como a gente já vem falando, a gente já fala bastante, né? Quando a gente dá, né, permite Deus, né, como é que eu posso falar? Chega disso, quando a gente dá a nossa vontade humana a Deus, né, permite Deus ali nos ordenar, né, todinho, de forma aquele vazio em nós, que Deus vem habitar em nós, como eu já falei também em outros vídeos. Quando a gente torna esse vazio em nós, Deus vem habitar em nós quando a gente está esvaziado de tudo. Então Deus não vai fazer morada em nós se a gente tiver alguma coisa, alguma sujeirinha de humano, né? De paixões, né? De apegos, coisas que não pertencem a Ele. Então, antes dele fazer a mudança para essa morada que somos nós, precisa fazer essa faxina, esvaziar, né? E para ele poder fazer essa mudança, né? É como a gente mesmo, quando a gente vai fazer uma mudança de uma casa para outra, a gente vai fazer uma faxina primeiro naquela casa, vai lavar, vai limpar, vai organizar toda a casa para a gente poder ir morar naquela casa. E quando a gente leva todos os nossos móveis, a gente leva todos os nossos bens, tudo que nos pertence, a gente não leva para aquela casa nova que a gente vai morar. Então assim é Deus, né? Depois que é feita aquela faxina, que tá aquele vazio na casa, tá tudo limpinho, em ordem. Então Deus vem, né, fazer a mudança, vou dizer assim. Ele traz todos os seus bens com ele junto, né? Então traz todos os seus objetos, os seus móveis, traz tudo. Então por isso que a gente torna, né, a cada verdade e cada luz que se desprende de Deus e fixa em nós, a gente se torna proprietária, né? A gente dá esse direito, né, sobre as propriedades divinas. Então por isso que a gente passa, né, com essa vida divina habitando dentro de nós, a gente passa a ter o temperamento de Deus, né? A gente perde o nosso temperamento, né, para ter o temperamento de Deus, adquire o temperamento de Deus, os sentimentos de Deus, os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus. Então tudo vem junto. É isso que Jesus está falando, né? Muito lindo, interessante, né? Você não pode compreender o grande dote com o qual foi dotada por Deus com estas verdades, que como tantas luzes estão fixadas em sua alma. Então é muito grande, né?
Por isso que Jesus tem tanta urgência e pressa de que essas verdades cheguem a outras almas. É por isso que Jesus se preocupa tanto, que isso seja divulgado, né? Por isso que Jesus pede tanto que as almas correspondam à sua vontade. Porque isso é muito sério, né? Muitas almas podem se perder, né? De ser rebatizadas, né? De chegar esses conhecimentos até elas. Então, nossa, isso é muito sério. Então, isso é muito sério mesmo, como eu tô falando. Eu tive que dar um pause aqui, gente. Peraí, só um instante. Tenho que dar um instante de pause aqui por causa do meu menino. Como eu tava falando, então, isso é muito sério. A gente não pode guardar para si as verdades, né? O conhecimento que a gente recebe de Deus, né? Que Deus, né? Derrama em nós essa luz, né? Esse alimento que Ele nos dá. A gente não pode guardar esse alimento só pra gente, né? Mas a gente tem que também transbordar para as almas, né? A gente tem que divulgar e fazer conhecida essa verdade, né? Então isso é muito sério, né? Todo o céu está maravilhado ao ver tantas luzes em você, todas elas grávidas de outras tantas vidas divinas. E conforme você as comunica às outras criaturas, esta luz se move, fixa-se nos outros corações, mas sem deixar você, e forma a vida divina aonde chega. Tá vendo, gente, como é a mesma coisa, assim como acontece com Deus, né? Que as luzes, as verdades se desprendem de Deus para chegar até nós, mas sem perder, Deus não perde aquela verdade, né? Fica fixada nele. Ainda assim, né? Ela se move até nós, mas sem sair do centro, né? Incrível. E assim mesmo acontece, né? Quando as verdades saem da gente, quando a gente comunica, quando a gente partilha, né? Quando a gente faz conhecido, a gente comunica a outras criaturas o que a gente faz aqui na comunidade, né? Pela internet. Então chega às outras criaturas. Então esta luz que chegou até nós, ela se move e fixa em outros corações. Mas não deixa, a gente não perde essa luz. Então a gente não precisa ter esse receio que muita gente tem receio. Muita gente tem receio de falar, de revelar aqueles conhecimentos que ela tem, porque outras pessoas vão saber aquele conhecimento que ela sabe, aquele ato egoísta, né? Aquele ato egoísta de querer só para si. Então guarda, muitas vezes, por não querer realmente compartilhar com outra aquele conhecimento. Não é uma pessoa que vê nada, que está na sua vontade humana, que está olhando muito para si, pensa assim, né? Olhando assim, né? Essas pessoas que às vezes têm algum conhecimento, adquire conhecimento com estudos, aí para assim, pensa assim, né? A pessoa assim, que está na vontade humana pensa assim: nossa, eu estudei tanto, eu me esforcei, passei horas estudando sobre isso, né? Sobre esse assunto, noites acordadas, para me dar de graça, para me partilhar assim o meu conhecimento com outra pessoa assim, né? Eu vou perder esse conhecimento, revelar os segredos, vamos dizer assim, os meus segredos para outras pessoas, né? Então, assim, elas acham isso uma desvantagem, né? E não compartilha aquilo de graça para ajudar o outro. Não, tem que ter algo em troca. Tem que pagar, né? Então isso acontece muito, né? Mas Jesus está falando aqui que não é assim, né? Na divina vontade. Jesus está falando que não é assim, né? É isso que Ele quer, que partilhe. Mas a gente não vai perder essas verdades que a gente está, né, conhecendo. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente partilha, quanto mais a gente ser esse arauto de Deus, essa boca de Deus, mais conhecimento Deus vai nos dar. Quanto mais a gente põe para fora, mais Deus vem com mais luzes, mais conhecimento. Porque Ele está vendo que a gente não está sendo egoísta, que a gente está partilhando, que a gente está se doando, né? Está doando, né? Tá transbordando aquele conhecimento, né? Minha filha, que grande tesouro te foi confiado, com tantas verdades que te disse sobre minha divina vontade. Tesouro
que tem sua fonte no seio divino, que dará sempre luz sem cessar jamais. Mais que sol são minhas verdades, pois o sol dá luz à terra, a investe, a fixa, e ao fixá-la, dá a luz sobre sua superfície e a cada coisa, os efeitos e os bens que contém sua luz. Mais zeloso, não separa a luz de seu centro. Então é verdade que assim que passa a iluminar outras regiões, a terra fica às escuras. Em troca o sol de minhas verdades, enquanto não se separa de seu centro, fixando-se na alma, forma nela o dia perene. Então interessante, né? Eu estava até falando sobre isso. O que o sol faz, né? A luz do sol, né? Que ela investe, né? A terra, né? E fixa, né? Dá a luz sobre toda a superfície e a cada coisa, né? Que interessante estar falando sobre isso, né? Muito interessante, né? Sobre o documentário e falar justamente sobre isso, né? Mas Jesus está fazendo uma comparação aqui, né? Com a luz do sol e a luz de suas verdades, né? Na divina vontade, né? Porque já no sol ela emite luz, né? Investe, né? Toda a terra, a superfície, cada coisa, os bens, né? Que ela contém a luz do sol, né? Mas só que, né? Assim, algumas regiões têm luz e outras regiões ficam às escuras, né? Então, quando a Terra gira, né? Algumas regiões vai ter ser dia e outras, né? Regiões da Terra vai ficar às escuras, é noite. Então ele está fazendo essa comparação, né? Que o sol das verdades, né? Das suas verdades, né? Que se desprende, ele se fixa na criatura. É assim mesmo, como o sol, assim, uma parte é parecido com o sol que nós temos, né, que ilumina a nossa terra, né, que a luz é parecida, né, a luz é emitida, né, para nós, mas não sai do centro, assim como o sol também, como eu falei, mas só que tem uma diferença, né, que Jesus está falando aqui, né, que é fixando-se na alma, forma nela o dia perene. Então nunca é escuro, nunca é noite para aquela alma que vive na divina vontade. Nunca é noite para aquela alma que vive da luz divina, né? Então, a luz do sol tem dias e tem noites. Então, né? Uma pessoa que não vive na divina vontade, um exemplo assim, né? Uma pessoa que está ali indecisa, está em cima do muro, vamos falar. Então, tem dias e tem noites, mas na divina vontade não. É sempre dia, é sempre sol, é sempre luz, é dia perene, né? Jesus fez essa comparação, né? Então não tem trevas, né? Não tem escuridão na divina vontade, é sempre dia. Depois disso, se dava a bênção com o Santíssimo Sacramento, e eu lhe rogava de coração que me abençoasse. E Jesus, movendo-se em meu interior, fazendo eco ao que fazia Jesus no sacramento, levantava sua mão bendita em ato de abençoar-me e me disse: Minha filha, te abençoo o coração e selo minha divina vontade nele, a fim de que palpite em todos os corações teu batimento unido com minha vontade divina, para que a chame a todos os corações a amá-la. Bendigo teus pensamentos e selo minha divina vontade neles, a fim de que chame todas as inteligências a conhecê-la. Te bendigo a boca, a fim de que corra a minha divina vontade em tua voz, e chame a todas as vozes humanas a falar de meu fiat. Toda te bendigo, filha minha, a fim de que tudo chame em ti a minha vontade divina, e corra a todos para fazê-lo conhecer. Oh, como me sinto mais feliz ao agir, rezar, abençoar, em quem reine meu querer, nesta alma e contra a vida, a luz, a companhia e tudo o que eu faço. Súbito, surge e vejo os efeitos de meus atos, e não estou só, se rezo, se faço, mas sim tem a companhia e quem trabalha comigo, né? Que coisa linda, né? Então é isso, né? Quem vive na divina vontade, né? Jesus, assim, está nos falando, né? Então, quem faz a vontade divina, um filho da divina vontade, aquela pessoa que corresponde à vontade de Deus,
o seu ato, né? Cada ato, cada movimento que você faz em nome de todos. Você faz em nome de todos e por todos, você chama a todos. É universal, passado, presente e futuro. Porque é uma vida divina que habita dentro de nós. Porque vivemos de uma vida divina, né? Porque somos morada de Jesus. Então, assim, o divino, né? Na vida divina, o divino não existe. Eu estava até pensando nisso, né? Por quê, né? Quando Jesus fala assim, que vive na divina vontade, é universal, abrange todos, cada ato que a gente faz por todos, né? Quando a gente tá quando ele está habitando em nós, quando tem uma vida divina habitando em nós. Por quê? Porque o divino não existe passado, né? E nem futuro. Para o divino, para Deus, é sempre presente, né? É só para gente humano que existe passado, presente e futuro, que existe o tempo. Para Deus não existe tempo, é sempre presente, né? Então eu estava até meditando sobre isso, pensando sobre isso também esses dias, né? Sobre entender o porquê, né? Que viver na divina vontade é universal, pensando, né? Por causa dessa vida divina, né? Porque, né? Para Deus não existe tempo. Só pra gente que existe o tempo, né? Os seres humanos existe o tempo, né? É por isso que existe passado, presente e futuro. Por isso que Jesus fala assim, né? Que é para que a gente entenda, né? Mas é por causa disso. Como, né? Vivemos da vida divina, vivemos do divino, então é sempre presente. É presente. Então, por isso que abrange toda a família humana. Abrange todos, do primeiro ao último homem. É por isso que cada ato que a gente faz em nome de todos e por todos, assim como foi a vida de Jesus. Cada ato que Jesus fez lá na redenção foi em nome de todos. Ele estava toda a família humana, toda a geração humana, todo o gênero humano estava ali com Jesus em cada ato. Porque ele fazia tudo no divino, na divina vontade. Na vida divina, e na vida divina não existe tempo, é sempre presente, né? Então é como se todos nós estivéssemos lá junto com Jesus em cada ato. Ele tive que dar outro pause aqui. É assim que tem filho, é assim, né? Então, continuando. Então, a gente estava presente com Jesus, né? Então, por isso que abrange todos. Abrange todo mundo, porque é no divino, né? Então, no divino ato, na divina vontade, com a vida divina, é universal. É para todos, não é como a gente, né, que escolhe, que fica escolhendo, né, dependendo de que benefício vai trazer para nós, né, porque a gente pensa, né, o que eu vou ganhar em troca, né, mas no divino não é bem assim, não é assim no divino, não é que é bem assim, não é assim, né, então na divina vontade é doação, é amor, né, a vida divina é amor, é doação, é sacrifício, é entrega, né? É se transbordar, né? E não existe egoísmo na divina vontade, né? Então é tudo dado, assim como Jesus dá de graça para nós os conhecimentos, a gente transborda, né? Por amor a Deus, né? Quer que eu corresponda a esse amor. Então abrange tudo, então tudo que a gente faz, né? Abrange. Ai, meu Deus do céu. Esse áudio aqui é cheio de pausas. Mas é assim mesmo. Eu acho que, deixa eu ver aqui. Né? Então é isso, né? Então, como eu tava falando, eu acho que parei disso, né? Que não existe egoísmo na divina vontade, não. Tudo é doação, a gente doa por amor a Deus, a gente faz, né? Cada ato, tudo que a gente faz, né? A gente faz, né? Para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para corresponder, né? Ao amor de Deus, né? E a gente quer que outras almas também vivam, conheça essas verdades. Então, cada ato que a gente faz, a gente oferece e faz, né? Como
Se todos fizessem, né? Jesus recebe, Deus recebe cada ato nosso como se toda o gênero humano, toda a família humana estivesse fazendo aquele mesmo ato. Então, por isso que Jesus fala que ele abençoou, né? Então, ele abençoa, né? Então, uma pessoa que está ali, né? Que entrega a sua vontade humana, que tem todo aquele esvaziamento, esvazia toda a casa para habitar nessa vida divina em nós, né? Então, a gente é abençoado, né? Então, Jesus abençoa, né? Com sua vida divina, né? Os nossos olhos, a nossa boca, o nosso ouvido, cada ato nosso. Então tudo é abençoado e toda geração, todo o gênero humano todo de modo universal, né? Todo está incluso. Então cada ato que a gente faz, o Filho Divino faz, é em nome de todos e por todos. Então todos participam. Então é muito lindo, né? É uma bênção, é maravilhoso viver na divina vontade, é muito lindo. Ao contrário, nesta prisão sacramental, os acidentes da hóstia são mudos, não me dizem uma só palavra, assim, né? Que Jesus estava falando também aqui, né? Que ele não fica só, né? Porque ali na hóstia, no sacramento, ele está só, né? É um sacramento que ele não pode, né, ter uma correspondência. Não tem correspondência, ele está sozinho, não tem com quem falar, né? É frio, não tem vida, né? Então ele está só naquela hóstia, no sacramento, né? Então, não, e na nossa alma é diferente, né? Então, vivendo dentro de nós é diferente, ele já não está mais só. Então, todas as atos que a gente faz é na companhia também de Jesus, né? Cada ato que a gente faz é Jesus que está fazendo em nós, não é, gente? É Jesus que faz em nós cada ato. Então, se ele reza, né? Se ele reza, a gente está rezando com ele. Então, todos os atos a gente está fazendo. Então, Jesus já não está mais sozinho como é no sacramento, né? Então, ele tem a nossa companhia, né? Ele tem com quem desabafar, tem com quem conversar, né? Tem com quem transbordar o seu amor, suas verdades. Então, é muito lindo. Então, por isso que Jesus fala, que está falando aqui, né? Que ao contrário disso, né? No sacramental, nos acidentes das hóstias, eles são mudas, né? Não me dizem uma só palavra. Faço tudo por mim só. Não sinto um suspiro que se una com o meu, nem um batimento que me ame, mas sim um frio de sepultura para mim, que não só me tem na prisão, mas que me sepulta. E eu não tenho a quem dizer uma palavra, nem com quem desabafar, porque a hóstia não fala. Estou sempre em silêncio e com a paciência divina espero os corações que me recebam para romper meu silêncio e gozar um pouco de companhia. E na alma onde encontro a minha divina vontade, sinto-me repatriado para a minha pátria celestial, né? Que lindo. Então Jesus fica muito ansioso, ele espera ansiosamente, né? Com paciência divina, mas ele anseia, né? Essas almas, né? Habitar nas almas. Então por isso que ele nos pede tanto, ele quer tanto que a divina vontade seja conhecida, seja divulgada. Que essas verdades cheguem às outras almas, porque ele quer fazer morada nessas almas, né? Ele quer derramar, né, todas as suas verdades, o seu amor e ter essa correspondência, essa troca, né? Ter essas conversações, esse desabafo. Que maravilha, romper esse silêncio, né? E gozar da companhia, né, de um do outro, né? E porque assim como ele fala, ele se sente repatriado, né? Porque nós somos o céu, né? O céu de Deus, ele se sente na pátria celestial. Nós somos o céu para Deus. Somos um pedacinho do céu. Então é muito grande isso, né? Esse trecho é muito lindo, muito maravilhoso. Então é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.